outro lado. Estava a fim de saber se você está do outro lado com a gente aqui no Gazeta Esportiva? Muito boa noite para você que nos acompanha todo dia às 6 da tarde aqui na telinha da TV Gazeta. Osmar Garrafa, Flávio Prado já posicionados, alinhados, a camisa bem passada, passaram perfume, tomaram banho para fazer um programa especial para você do outro lado da telinha. Você não sabe a loucura que é o bastidor aqui do Gazeta Esportiva para trazer o melhor programa de esportes para você do outro lado aí de casa. Quarta-feira de muito futebol, com Palmeiras e São Paulo estreando pela Copa do Brasil. E a gente já começa falando do Verdão, que encara o grande Sampaio Corrêa lá no Maranhão, daqui a pouquinho, às 7h15 da noite. Para essa partida, o Felipão deve rodar o elenco e dar chance para um jogador que vem ganhando a fama de talismã. O nome é de craque. Por mais que a grafia seja diferente, o Johan do Palmeiras foi batizado em homenagem a Johan Cruyff. Eu falo que meu pai foi abençoado por Deus na hora de escolher meu nome, né? Ele quis fazer uma homenagem ao Cruyff, mas talvez ele não imaginava que o filho dele fosse jogador, né? Eu busquei informações sobre ele, busquei vídeos dele jogando. Era um cara sensacional, falava que jogar futebol tem que fazer o simples, mas o simples que é o difícil de fazer no futebol, né? Apesar da inspiração em Cruyff, aos 25 anos, Johan ainda busca se firmar na carreira. Mas aos poucos ele vai conquistando o técnico Luiz Felipe Scolari. Em 2019, ele fez 9 jogos e marcou 2 gols. Um deles na vitória de 4-0 no clássico contra o Santos. Nesta quarta-feira, contra o Sampaio Corrêa em São Luís, na estreia do time na Copa do Brasil, ele deve ganhar sua segunda oportunidade de jogar como titular. E uma coisa é certa, com ele em campo, o Verdão não perde. Pelo menos tem sido assim há quase um ano. A última derrota com o jogador em campo aconteceu em 30 de maio do ano passado, contra o Cruzeiro pelo Brasileirão. De lá para cá, já são 35 jogos de invencibilidade. Eu já falei outras vezes que o Johan sozinho ia só tomar porrada, não ia ganhar de ninguém. O time inteiro, todos os jogadores ajudando, todo mundo correndo um pelo outro. E é assim que a gente busca fazer todos os jogos. E eu fico feliz sim de ter essa marca, mas o mérito é de todo mundo. Depois de jogar os 2 últimos jogos do Campeonato Brasileiro com o que tem de melhor, o Palmeiras deve usar uma equipe alternativa contra o Sampaio Corrêa. Quem pode ganhar uma oportunidade é Gustavo Scarpa, recuperado de uma lesão na panturrilha, que o deixou afastado por 2 semanas. É um jogador de qualidade, né, que a gente sabe que ajuda muito a gente dentro de campo. Questão se ele vai jogar ou não, aí deixa com o Filipão. Gosto de jogar com ele sim, mas gosto de jogar com todos. O Palmeiras viajou na véspera da partida para São Luís. Vai ficar fora de São Paulo até o final de semana. Do Maranhão, o time segue direto para Brasília, onde no sábado enfrenta o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Entre os objetivos da semana estão começar bem na Copa do Brasil, consolidar a liderança do Campeonato Brasileiro e, especialmente, manter o nível de atuação depois da vitória de 4-0 sobre o Santos. É possível e o objetivo é esse, né? A gente manter o nível, até porque todo mundo fala da qualidade do elenco, dos jogadores que tem, então a gente tem esse objetivo de manter o nível assim, de fazer um jogo consistente da forma que foi. E a gente tem que entrar concentrado com as adversidades que tiver para tentar fazer um bom jogo, tentar um resultado bom que nos deixe tranquilo para o jogo da volta. Bom, boa noite, Flávio, boa noite, Michele, boa noite você acompanhando o Gazeta Esportiva. Eu vejo, não sei o Flávio, mas céu de brigadeiro para o Palmeiras, não é? O Palmeiras está atingindo seus objetivos até aqui na temporada, classificação ótima na Copa Libertadores da América, líder com folga, com sobra no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil respondendo bem, então vamos parar de bater no Filipão, não é? Vamos parar de bater no Filipão. Tem que esquecer aquele tal de 7-1, a gente pode concordar ou discordar da maneira do time jogar, mas ele, com os camarões que ele tem nas mãos, está fazendo o correto. E para o jogo de hoje, né, Flávio, tudo indica que ele não vai colocar a força máxima, ele preserva alguns jogadores, viagem desgastante, e vai enfrentar o Sampaio Corrêa com todo o respeito, né, ao Sampaio Corrêa. E o Palmeiras é favorito lá também, e a receptividade lá foi sensacional, é um grande barato ver o torcedor do Palmeiras, o torcedor brasileiro, de um modo geral, se envolvendo com o seu clube, isso é muito legal, então ótimo astral. Vejo qualquer resultado que não seja uma vitória do Palmeiras
E aí, você me pergunta se é por 1, 2, 3, não dá para responder porque é o time do Filipão. Mas qualquer resultado que o Palmeiras traga de lá, que não venha a ser uma vitória, para mim, será surpresa, Flávio. Boa noite. Boa noite, Garrafa. Michele, amigos do Gazeta Esportiva. É, legal. Eu gosto muito da Copa do Brasil. Eu acho realmente sensacional. Você dá a oportunidade desse encontro, né, de um time nacional como é o Palmeiras. Tem um público enorme lá no Maranhão também. E vai lá jogar contra o time mais querido do Maranhão, né? O Sampaio Corrêa é uma força histórica lá no Maranhão, vai jogar uma partida especial, diferente, então não vai ser fácil a vida do Palmeiras. A gente vê aí na matéria falando do Scarpa, mas infelizmente não deu para ele ir. Claro que a matéria é gravada, porque o Palmeiras já está no Maranhão, né? Então ele não conseguiu embarcar, está fora do jogo, deve ser preservado, talvez vá para Brasília, não sei. E o certo é que o Palmeiras, mesmo assim, tem opções. O Johan falou uma coisa certa, o elenco do Palmeiras é muito forte. Dá para fazer um time muito forte contra a nossa querida Bolívia, lá do Maranhão. Bom, e como falamos, o Felipão deve mexer bastante na equipe titular para essa partida. Vamos ver então o provável time que joga hoje pela Copa do Brasil. O provável Palmeiras pode ter Fernando Praz no gol, Mike, Antônio Carlos, Edu Dracena e Vitor Luiz na defesa. Meio-campo formado por Felipe Melo, Moisés e Lucas Lima. Na frente, Felipe Pires, Johan, Arthur Cabral ou Borja. Agora sim, vamos dar uma olhadinha no provável Sampaio Corrêa. O provável Sampaio Corrêa deve ter Andrei no gol, Everton Silva, Douglas Assis, Moisés e Patrick. Dedé, Dionis e Eloir fazem o meio-campo. O ataque será formado por Cleitinho, João Paulo e Salatiel Júnior. Muito bem, a gente aproveita os duelos de Palmeiras e São Paulo para lançar a nossa enquete desta quarta-feira. Quem vence hoje? Só o Palmeiras vence? Só o São Paulo? Os dois? Ou nenhum dos dois? Não vamos ser negativo, né? Nenhum dos dois. Entre no site Gazeta Esportiva e vote. Participe também aqui no nosso programa pela hashtag Gazeta Esportiva e você tem ainda mais uma opção de participar mandando um WhatsApp pra gente. Um vídeo de WhatsApp no celular 994791633, tá aqui, 994791633. Vídeo de até 10 segundos, beleza, gente? Porque mandar 1 minuto não vai entrar no ar. Fala. Deitado, né, Michele? Deita. Você também. Você quer que eu fale deitado, que é pro cara ficar lá. Estatelado, gravando. Ô, Deitado aqui Michele. precisa explicar. É verdade. Eu gravando no sofá, já recebeu Na esses vídeos. cama, no sofá, todo mundo sem camisa. Na rede, é lógico. Bom, e aí, quem ganhou hoje à noite? Os dois ganhou hoje à noite. Olha, hoje eu estou meio nordestino. Eu acho que nenhum dos dois vai ganhar, não. A Bolívia vai dar uma canseira no Palmeiras. É o Sampaio Corrêa, pode que ele empatar. é o a Bolívia e o Sampaio Corrêa. Vai. Tem as cores da Bolívia, inclusive, né? Então, acho que vai ser um empatezinho lá. E aqui, eu não sei se São Paulo ganha do Bahia, não. Pelo que eu vi no domingo, não vou ficar muito surpreso se o São Paulo não ganhar o jogo, não. Eu vou no nenhum dos dois. Nenhum dos dois? E aí? Não, eu entendo que ganha o Palmeiras lá e acredito talvez no empate aqui, se me permitisse, não permite, obviamente, a enquete, um duplo, eu iria de empate e São Paulo. Mas acreditando que o São Paulo não vai repetir o mesmo futebol do último domingo, entendendo, pensando com a cabeça do Cuca, que é um jogo importante, que tem que ganhar do Bahia, porque decidir na Fonte Nova é pedreira, então vamos colocar os dois, vai. E agora vamos falar do São Paulo, que logo mais recebe novamente o Bahia no Morumbi, só que agora pela Copa do Brasil. Vamos fazer contato então com o repórter Alexandre Silvestre, que está no estádio Cícero Pompeu de Toledo, para acompanhar todos os lances, todos os bastidores dessa partida. Boa noite, Silvestre! Fala, Michele. Boa tarde, boa noite para você. Só tem bandido aí do seu lado, hein? Flávio Prado e Osmar Garrafa. Ainda bem que a minha equipe também não fica atrás para equilibrar esse duelo aqui nos bastidores do Morumbi. É a estreia do São Paulo na Copa do Brasil. São Paulo, que nunca conquistou a Copa do Brasil, estreia hoje, entra já direto na fase de oitavas de final. Jogo de ida contra o Bahia. O Bahia vem de 3 fases anteriores, eliminou na última o Londrina do Garrafa, no agregado 5-2. São Paulo que deve entrar em campo daqui a pouco, estão escondendo até a lista de relacionados, viu? O mistério é tão grande por parte do Cuca que até a lista de relacionados para a partida não foi divulgada. E pelo que eu apurei agora no final do dia, São Paulo deve entrar com o time praticamente sub-23, hein?
Daqui a pouquinho a gente vai confirmar a provável escalação do São Paulo, mas se você levar em consideração que o Pato deve começar no banco, já não agradou muito no jogo contra o Bahia no primeiro tempo, tanto que foi substituído, né, pelo Cuca no intervalo do jogo. O Pato talvez comece no banco, Reinaldo e Hernanes poupados. O Lisieiro está fora de combate até depois da Copa América por conta daquela entrada forte do volante do Bahia no jogo do final de semana, machucou feio o tornozelo. Arboleda continua fora, então é muito provável que o São Paulo tenha, inclusive com o Hudson sendo poupado, Igor Vinícius na lateral direita, Léo na esquerda, Valse de centroavante, de zagueiro, aí um meio de campo com esse menino Luan que já vem jogando no lugar do Lisieiro. O Igor Gomes voltando à equipe é uma possibilidade também. Além do Antony, esse está jogando todas 90 minutos e deve continuar hoje. Daqui a pouquinho mais informações desse São Paulo, que treinou com portões fechados basicamente na véspera e antevéspera deste duelo. O nosso querido Marcelo Bessaggio, que é um menino aí da nova safra de repórteres do site gazetesportiva.com, também se aventurando na televisão, acompanhou os últimos momentos de preparação do São Paulo para esse jogo de ida contra o Bahia, oitava de final, Copa do Brasil aqui no Morumbi. Fala, Marcelo. São Paulo enfrenta o Bahia nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, no estádio do Morumbi, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Após ter enfrentado o mesmo adversário no último domingo e ter empatado em 0-0, o tricolor desta vez parece certo do que precisa fazer para, enfim, sair de campo com a vitória. Temos bastante imagens, vídeos sobre o time do Bahia. Sabemos que ele é um time muito forte em questão de marcação, defensivamente. E a gente vai procurar estar trabalhando para poder romper as linhas deles e estar mais próximo do gol em questão de finalização, em questão de dar perigo para o time do Bahia. No último domingo, o São Paulo teve uma mostra de que não terá vida fácil para avançar na Copa do Brasil. Apesar da expulsão de Toró, o 0-0 diante de mais de 45 mil pessoas no Morumbi confirmou a dificuldade que o time de Cuca vem tendo para vencer em casa. Desde que o treinador assumiu o comando da equipe, foram 4 jogos como mandante, em que o tricolor somou 3 empates e somente uma vitória. No momento ali faltou um pouco mais de finalização em gol e estar mais próximo do gol também, entendeu? Mas assim, acho que a gente com 11 contra 11 vai ser diferente agora para o próximo jogo, a gente vai sempre buscar estar mais próximo do gol para poder estar mais perto da vitória. Atuando os 90 minutos nos últimos 3 jogos, o zagueiro de 20 anos disputará seu primeiro jogo mata-mata como profissional. Mas o semblante tranquilo mostra por que Cuca decidiu apostar em seu talento. Independente do que aconteça dentro de campo, a gente vai buscar dar o nosso melhor, buscar fazer algo diferente que talvez a gente não tenha feito no domingo, para que o gol possa sair o mais rápido possível. Bom, o Marcelinho Bessaggio acompanhando a preparação de São Paulo e eu tive a honra de acompanhar a programação do Tricolor de Aço, né, que ficou em São Paulo, na capital paulista, empatou com o São Paulo domingo pelo Campeonato Brasileiro, conquistando seu primeiro ponto como visitante no Brasileirão. O Bahia ficou em São Paulo, na capital, treinou no CT do Palmeiras, na academia de futebol na segunda-feira, na terça-feira. Eu conversei um pouquinho com o Roger, com o Fernandão, também com o Arthur. Pelo jeito, o Roger vai manter o mesmo esquema de jogo, que deu certo no final de semana. Ele acha até que o Bahia poderia ter conquistado a vitória. O Bahia jogou mais fechadinho, né? Um método de jogo que não é muito aquilo que o Roger costuma fazer, mas pela circunstância, pelo adversário, pela competição, ele fechou mais o meio de campo, jogou de contra-ataque, eventualmente subiu um pouquinho as linhas quando sentiu que o São Paulo se perdeu um pouco dentro de campo. Ele deve manter esse mesmo esquema, só que não vai conseguir repetir o time, né? Porque a equipe tem algumas baixas, como por exemplo o Gilberto. O Gilberto, que é o centroavante, o artilheiro, foi suspenso na fase anterior, tomou o terceiro amarelo na classificação diante do Londrina, vai cumprir a automática nesse primeiro jogo. O Roger Machado deve colocar o Fernandão de centroavante, atacante que não faz gols há praticamente um mês, mas que na fase anterior da Copa do Brasil ajudou a classificar o Bahia, marcando gol no Londrina, tanto na Fonte Nova como no Estádio do Café. E o lateral direito Ezequiel, que foi titular contra o São Paulo
Paulo aqui no Campeonato Brasileiro domingo, não pode jogar a Copa do Brasil porque já atuou pelo Fluminense nessa competição. Nino Paraíba, lateral direito experiente, jogou na Ponte Preta do Flávio Prado por um bom tempo e tal, deve ser o escolhido pelo Roger Machado, que fala um pouquinho desse esquema de jogo, ele e o Arthur, ex-atacante do Palmeiras. Acho que você gostou do esquema tático aí contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Deu certo, poderia ter sido até melhor. Você jogou num plano diferente, né, Roger? Um pouquinho mais fechado, espetando contra-ataque. Foi uma alternativa de posicionamento e característica de função, principalmente dos 3 jogadores de meio. Eu acho que a estratégia funcionou bem à medida do possível. Foi um jogo em que a gente não teve tanto a bola como eu gosto que as minhas equipes proponham, mas a gente também tem que saber entender e fazer uma leitura adequada, né, do momento e da característica, principalmente da competição do adversário que você vai jogar. O Roger sempre pede pra gente ir pra cima, né? Nesse jogo, aliás, a gente tentou segurar um pouco mais, sabemos da adversidade de jogar no Morumbi, a equipe do São Paulo também. Mas a gente vai para sair com um resultado importante para a gente decidir em casa. Tem favorito nesse confronto, Arthur? São Paulo e Bahia? Não. Jogo em aberto. Foi prova disso no jogo domingo, que foi um jogo muito aberto também, 0-0. Então, acho que o melhor vai vencer. Tá bom. Tá aqui, volta pra cá, meu querido Almeidinha. Já estamos no padrão show de bola, daqui a pouquinho show de bola ao vivo pra vocês nas nossas redes sociais. Saguão do estádio do Morumbi, imprensa chegando aos pouquinhos, daqui a pouquinho os jogadores vão passar por esses corredores aqui, por esse corredor central. As delegações chegam por volta das 8 da noite, escalações oficiais pregadas na parede por volta de 8h30. Galera da técnica por aqui já se preparando, TV Globo, Navimãe, a galera da Jovem Pan aqui. Será que dá tempo de eu falar um pouquinho com o Ranieri, com o Nilson César? E aí, Ranieri, São Paulo vai vir com um time praticamente juvenil hoje, pelo jeito, hein, cara? A equipe alternativa agora, né, que falam, mas tá bom, né? Tá bom, o Cuca pelo menos vai poder experimentar alguns jogadores, e também a molecada, né, principalmente o Antony, vem de uma sequência grande, chega uma hora que não aguenta, né? Acabou de ser promovido, tem que dar um descanso pro menino também. O negócio é mesclar, Nilson César, a experiência com a juventude. Você, Ranieri, e assim por diante, vale para um time de futebol? Não, o maior erro do mundo o São Paulo está cometendo hoje, correndo um risco enorme de ficar fora da Copa do Brasil. O time principal já tem dificuldade para ganhar do Bahia. Nós já vimos aí o que aconteceu no Campeonato Brasileiro, foi esta semana passada, não é isso? Com 0-0. Com o time juvenil, se não ganhar, se não meter 1, 2 de diferença, fica fora da Copa do Brasil. São Paulo, que não ganha nada há tanto tempo, está cometendo um erro ridículo. Fiquei sabendo na hora que cheguei aqui que vai jogar um time misto, né? É bem possível que seja um time praticamente sub-23, com o Volpi no gol, né? Enfim, mas uns 7 jogadores da base, mais ou menos. Ainda precisamos aguardar a confirmação, Nilson. Eu preciso devolver lá. Obrigado, meu irmão. Nada. Se traz esse time, vai perder o jogo. Bom, beleza. Muito obrigado, Ranieri. Eu vou tomar uma aguinha aqui, ó. Tem uma geladeirinha aqui, ó. Vou tomar uma aguinha. Posso, moça? É de graça pra nós, né? Pra imprensa. E daqui a pouco eu volto com as escalações prováveis de São Paulo e Bahia. Tá bom, Michele? Toca daí. Valeu, Saúde. Silvestre. Obrigada. Mostrando todos os bastidores pra gente aqui do Gazeta Esportiva. Daqui a pouquinho o Silvestre volta com muito mais. E hoje à noite tem show de bola ao vivo. E aí, esperando, vocês já falaram um pouquinho do jogo? De mudar, hein? Nilson César que tá sempre com você na Pan. Não, vamos trabalhar inclusive juntos nesse jogo. Hoje? Dá tempo de mudar ainda os dois. Eu coloquei nenhum dos dois. Eu tô sossegado. Agora, até vou ter na Bolíviazinha lá o empate, e aqui eu meti e ainda mandei um recado pro Roger Machado. Acabei de falar que teu time não vai perder no ar. Não me decepcione, meti um kkk. Eu fiquei surpreso com essas informações que o Silvestre trouxe. Claro, o Cuca que está no dia a dia, os treinamentos, os últimos treinamentos foram fechados. A gente não sabe o porquê, talvez, que alguns dos jogadores fiquem de fora, como o Antony deve ficar, até por estar cansado. O Antony parece que está com problema mesmo. Ele já falou, inclusive, no último jogo, né? Então, tudo bem. Aí a gente começa a entender se tirar o jogador, porque o jogador está com problema, ok. Mas o São Paulo tem que ir com o que tem de melhor para essa partida. O São Paulo está carente por título, a torcida São Paulina quer título. A Copa do Brasil é, sim, uma possibilidade real de título. E decidir com o Bahia lá na Fonte Nova é muito complicado. O time do Roger não é um time espetacular, mas é um time ajeitado, é um time de um bom treinador. A Fonte Nova, você conhece a atmosfera que o povo baiano vai fazer para a partida da volta. Então, se o São Paulo pensa alguma coisa em termos de Copa do Brasil, tem que encarar o jogo de hoje como decisão. O Cuca, no meu entendimento, Flávio, tem que colocar em campo o que ele tiver de melhor. Esquece o clássico.
Arma o jogo contra o time contra o Bahia. Depois pensa no Corinthians, que se tentar abraçar as duas coisas pode ficar no vazio. Porque tem uma coisa que é muito séria. É lógico que São Paulo e Corinthians é um jogo enorme. Tem um peso grande. Enorme. Mas... Ele não é um jogo de 3 pontos. Ele é muito mais que isso porque tem a rivalidade e tal. Mas se você for olhar a importância, esquece o que nós estamos falando. O jogo de hoje é mais importante do que o jogo de domingo. Claro. Porque o jogo de domingo são 3 pontos. De novo, perder do Corinthians dá fumaça, ganhar do Corinthians dá aquela coisa toda espetacular. É diferente. Tanto é que nós vamos no Mesa Redonda entrar ao vivo logo que acabar o jogo e tal. Vamos fazer o Mesa Redonda em cima desse Corinthians e São Paulo. Ok. Mas hoje, se ele toma um coco, se não ganha o jogo, vai ser mesmo muito difícil de recuperar. E acabou. Se perder domingo do Corinthians, não acabou. Se perder hoje do Bahia, acabou. Não vai conseguir virar lá na Fonte Nova. Esse é o ponto a ser colocado. Sem compromisso nesse meio de semana, o Santos segue trabalhando para ajustar o time que encara o Internacional domingo na Vila Belmiro. Que resenha é essa, hein? Sampaoli batendo bola com a molecada antes do treino do Santos. Tem altinha, tem um argentino pegando um cara com o dobro de altura pelo colarinho. E depois ainda serviu um café para um outro garoto. Todo esse carisma e boa energia tem como um dos motivos a semana inteira livre para treinamentos. Com isso eu acho que a gente só tem a crescer. A gente vem do resultado adverso agora contra a equipe do Palmeiras. Eu acho que essa semana vai ser bem importante para a gente colocar ali o que está de errado ali, tirar de lado. E com isso a gente chegar bem firme no domingo para conseguir a vitória contra o Internacional. Sampaoli mantém o ritual. E a equipe que enfrenta o Inter domingo na Vila Belmiro é um mistério. Mas se Felipe Jonathan entrar em campo, sabe muito bem com quem se preocupar. Acho que a gente tem que ficar bem focado ali no D'Alessandro, que é um atleta que tem muita qualidade com a experiência que ele tem no futebol. Então com isso a gente tem que estar bem atento e se Deus quiser conseguir esse resultado positivo para seguir bem no Campeonato Brasileiro. O acerto entre Marinho do Grêmio com o Santos é bem provável e o desfecho desta novela pode acontecer até o final desta semana. Fato é que Felipe Jonathan, lateral do Peixe, já jogou com o Marinho lá no Ceará e falou sobre o possível reforço do Peixe. Um atleta que é bem aguerrido, ele é um cara que realmente veste a camisa para honrar. Se concretizar mesmo a vinda dele, ele vai ser um cara que vai acrescentar muito no clube, vai buscar sempre evoluir, melhorar, fazer muitos gols. E eu creio que vai ser uma vinda muito importante para o elenco. Sobre a equipe que se prepara para o jogo contra o Internacional, Rodrigo e Sacha treinam normalmente e estarão à disposição. Já Derlis Gonçalves e Alisson estão suspensos para o duelo. Bom, tá aí o Santos, obviamente, trabalhando essa semana, precisa dar uma resposta, né? Depois da goleada sofrida aí pelo Palmeiras, e não tem jeito. E é o que eu digo, o Sampaoli ótimo, futebol ofensivo. Acredito que o Santos precisa encontrar um equilíbrio nessa proposta ofensiva, porque é um torneio, não é um torneio de exibição, o torneio é uma competição. Precisa ser campeão. Para ser campeão, você tem que ter o equilíbrio. Então, acho que está faltando isso ao Santos. O Sampaoli é competente, pode chegar a esse equilíbrio, precisa dar uma mexida aí. E sobre o Marinho, me parece que qualquer jogador que chega para o Santos de um nível de médio a aceitável é importante, porque o Sampaoli tem poucos jogadores. O Marinho, ele andou em vários clubes por aí. É verdade que a gente sabe o que é o Marinho. Não é nenhum gênio, não está chegando nenhum matador. Mas se chegar, e parece que a pendência financeira que existia já foi resolvida, viu, Flávio? Falta agora apenas exames médicos. Os caras estão contratando os maluquetes aí, né? Esse Marinho, o Corinthians contratou aquele Matheus Jesus, não tem nada contra doido, não, tá? Até seria incoerência comigo mesmo, né? Como é que eu vou falar comigo? Eu tava quase saindo aqui do programa. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Os caras são tudo nego meio doido, viu? Não, por isso, cuidado você que entrevista ao vivo. O Marinho dá umas respostas meio esquisitas. Atravessado. Mas bem-vindo, eu gosto. Esse tipo de gente, bom, quiser vir no Mesa também, vem, que vai ser um prazer receber. É muito divertido. Bom, depois de uma bela carreira, títulos conquistados e fãs encantados, Ronaldinho Gaúcho agora aproveita a fama que o mundo da bola lhe deu. Ontem o craque esteve em Minas Gerais para receber uma justa homenagem no Mineirão.
Ídolo da torcida do Atlético Mineiro, Ronaldinho Gaúcho esteve de volta a Belo Horizonte, onde foi imortalizado na calçada da fama do estádio. O craque, que já foi o melhor do mundo em 2004 e em 2005, animou a torcida do Galo ao falar sobre um possível jogo de despedida. Tem essa possibilidade, né? Acredito que, né, não passe desse ano, né? Então, aproveitar enquanto ainda dá pra correr um pouquinho, né? Pra despedir legal. O Bruxo recebeu também uma homenagem do artista Camaleão, uma exposição de quadros chamada Fragmentos de um Gaúcho. Nunca tinha sonhado que isso ia acontecer comigo, né? E depois que vi pronto, né? Me emocionei muito, me emociono toda vez que vejo. Então é um dos melhores presentes aí que eu ganhei na minha vida. Eu gosto dele. Pra mim foi fantástico, Ronaldinho Gaúcho. Bom, vamos agora ao nosso Momento Telejornal com o nosso giro de notícias. Pode rodar a vinheta, diretor. Começamos com o possível fim de uma era. O zagueirão Durval, dono da expressiva marca de 10 títulos estaduais consecutivos defendendo 5 clubes diferentes, está fora dos planos do esporte e não terá o contrato renovado. A equipe pernambucana planeja promover não um, mas 2 jogos de despedida durante a pausa para a disputa da Copa América. Perto de completar 39 anos e se recuperando de cirurgia no menisco do joelho direito, o Durval deve encerrar a carreira. Daqui a pouquinho vamos mostrar como foi o treino do Corinthians, mas alguns instantes após o nosso repórter sair de lá, o Timão anunciou oficialmente a contratação do atacante Everaldo, que estava no Fluminense. O contrato é de 4 anos. Bom esse jogador, Garrafa? Bom jogador, bom reforço para o Corinthians aí, né? O Fluminense tentou fazer, mas não tinha como. Ele joga bem pelo lado do campo. Eu achei até que ele já estava com o contrato assinado, porque ele já não joga no Fluminense há umas 3 rodadas. Ele já está no Corinthians há um tempo, demorou demais para oficializar. Já a notícia, teoricamente, não é que a notícia é velha, está oficializada agora. Mas ele já está lá, realizando exames médicos, já está lá dentro. E o Diniz, perdeu um jogador importante. O Fluminense não tem nada e ainda perde um dos jogadores mais importantes. E o mais importante é que não é um volante. Como diria o mestre Alberto Helena Júnior, é um atacante. É um punta. Ele joga pelo lado do campo. Ele joga pelo lado do campo. Não é atacante de área, não. Ele é pelo lado do campo, mas ele faz gols. Beleza. E o contrato aí de 4 anos, legal, né? Da Europa chega a notícia de que David Neres, ex-São Paulo e hoje no Ajax da Holanda, está na mira do Atlético de Madrid. Segundo o jornal AS, Neres seria um pedido do técnico Diego Simeone para suprir a saída de Griezmann. Cairia bem lá, ou Flávio Prado? Eu gostaria de ver o David Neres num time mais ofensivo. Ele vai ter que ficar jogando a vida inteira no contra-ataque, né? Eu gostaria de ver ele num time mais alegre. Eu gostaria muito de vê-lo ao lado de Guardiola. Aí seria sensacional. Esse moleque vai virar, em algum tempo, ele vai virar um drone humano com o Guardiola. E quem pode pintar no lugar do David Neres é o Antony do São Paulo. O Antony pode ocupar a vaga deixada pelo mas o Leco disse que não vai vender ninguém. Tá bom. Tá bom. Felipe Luiz de saída do Atlético de Madrid e na mira do Flamengo, parece que não quer voltar ao Brasil, segundo o jornal Sport. O lateral se ofereceu ao Barcelona, o Wolverhampton da Inglaterra também está de olho no atleta. O meia Wendel, ex-fluminense e agora no Sporting de Portugal, foi detido hoje por dirigir sem carteira. Segundo o jornal A Bola, o jogador estaria com alguns familiares no carro quando foi parado pela polícia. O brasileiro terá que comparecer ao tribunal para prestar depoimento. Olha como a coisa é séria lá. Vai como hein? Pro tribunal. O cara tá chegando agora no país estrangeiro, vai dirigir sem carteira. Que maravilha. E a FIFA desistiu das 48 seleções já na Copa do Mundo do Catar em 2022. Amém! Dificuldades de logística, questões políticas fizeram que o presidente da entidade, Gianni Infantino, abandonasse a ideia. Então ficaremos com quantas seleções? A ideia é ficar com as 32, com 32 seleções, né? Ou seja, não alterar o formato, que daí pra cima já começa a avacalhação. Gente, 48 iam estar todos. Várzea, vai estar um monte de jogo ruim. Nossa. Copa do Mundo tem que ser la crema de la crema. Já estamos no limite, com 32 já tem muita baba. Tem muita porcaria, é verdade. Olha, a primeira participação dos nossos telespectadores pelo WhatsApp. Galera do Gazeta Esportiva, assisto vocês todos os dias. Para mim é o melhor programa de esporte.
Com certeza o Tricolor 2-0 em cima do Bahia e o Palmeiras vai perder de 1-0 do Sampaio Corrêa lá. É nóis, valeu, Jefferson de Mauá, um abraço. Boa noite, Michele. Boa noite, pessoal do Gazeta Esportiva. Eu sou o Cleiton. E meu nome é Gabi. Falamos aqui de São Paulo, do Capão Redondo. Na minha opinião, hoje vai dar São Paulo, 2-0 no Bahia. Um beijo, queridos. Olha, agora a gente Não tá gravaram deitado, né? Não, ninguém deitado ainda. Os deitados a gente tá cortando. Os deitados e os sem camisa, né, gente? Mano, tô brincando. Vocês vão entrar também no final do programa. Ó, primeiro, se inscrevam no nosso canal do YouTube. Por favor, ajuda a gente a chegar a 240 mil inscritos. Estamos com quase 238 mil. Hoje, show de bola. Opa, fala pro povo, vambora, povo se inscrever. Mas nos acompanhando também no Face hoje, porque nós estamos lá de gancho, lá no YouTube. Não, é verdade. Então, se inscreva no nosso canal do YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva, pra gente chegar a 240 mil e a gente quer chegar a 300 mil. E se inscreva no canal do YouTube do Mesa Redonda, que tá quase com 100 mil. Quando chegar a 100 mil, a gente vai fazer o nosso encontro também. Então, youtube.com/Mesa Redonda, também com conteúdos super exclusivos e do programa Mesa Redonda. Beleza? A gente tá indo pro break comercial. E voltamos a conversar com o repórter Alexandre Silvestre, que está no Morumbi, palco do duelo entre São Paulo e Bahia. É com você, Silvestre. Então, Michele, há pouco ouviu o barulho das crianças, os mascotinhos chegando aqui pro evento, a galerinha que vai entrar junto com os jogadores, mas o público não será tão grande quanto o jogo de domingo passado pelo Campeonato Brasileiro, domingo de manhã, que é um sucesso de bilheteria. As famílias comparecem em massa. Tivemos aqui mais de 44 mil pessoas para o jogo do São Paulo com o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. A venda antecipada, acabei de confirmar com o pessoal da arrecadação aqui do estádio, não passou de 16, 17 mil pessoas. A venda antecipada de ingresso. A expectativa do setor de arrecadação do Cícero Pompeu de Toledo é algo em torno de 20, 22 mil pessoas para esse confronto mata-mata de ida das oitavas de final, São Paulo e Bahia. Como eu disse na primeira entrada, Michele, o São Paulo faz muito mistério, sequer divulgou a lista de relacionados para o jogo. Estou apurando que o time deve entrar com uma equipe bem jovem, basicamente um time de base, um time sub-23, e a gente fez um mapinha, o campinho aí, a nossa arte, com a provável escalação do São Paulo para o jogo desta noite. Thiago Volpe, Igor Vinícius, Valls, Bruno Alves e Léo. Luan, Tietê e Igor Gomes. Antony, Everton e Toró. Técnico, Cuca. Eu acho que é esse o time mesmo, hein? Estamos falando a mesma língua. E o Bahia, que não terá o lateral direito Ezequiel, não terá seu centroavante Gilberto, que está suspenso. O Ezequiel não pode jogar porque já defendeu o Fluminense em fases anteriores dessa Copa do Brasil. Como é que vem o Bahia do professor Roger Machado? O provável Bahia. Douglas Friedrich, Nino Paraíba, Hernando, Lucas Fonseca e Moisés. Gregory, Douglas e Elton. Elber, Arthur e Fernandão. Técnico, Roger Machado. Aquele esquema mais fechadinho, do qual o Roger não gosta muito, né? Mas por contexto, analisando o adversário, o próprio elenco que o Roger tem, ele preferiu encaixar 3 volantes, deve manter esses 3 volantes, essa configuração que deu certo contra o São Paulo no jogo do domingo. O Bahia poderia ter vencido a partida. Roger Machado, que tem um ótimo retrospecto como técnico diante do São Paulo. Ele perdeu, é verdade, as 2 primeiras, quando ele era técnico do Grêmio, perdeu 2 para o São Paulo. Na sequência, no terceiro confronto, ele venceu, depois ele venceu de novo pelo Atlético Mineiro, venceu 2 como técnico do Palmeiras diante do São Paulo e empatou agora no final de semana já como técnico do Bahia. Roger Machado não terá Gilberto, que está suspenso, jogará Fernandão para botar para dentro os cruzamentos, por exemplo, do Arthur. Fernandão é capaz de cumprir a ausência do Gilberto. Espero que ele faça um bom jogo e possa fazer gols pra gente. Como que é trabalhar com o lado do Fernandão? Como é que é o entrosamento de vocês dois? Fernandão é um cara super do bem.
Até esses dias postou nas redes sociais que a fase dele com o Gilberto não está sendo boa, mas isso é normal para um atacante. Espero que isso possa reverter e possa fazer gol na quarta-feira. Bom, tá aí o Arthur falando com a nossa reportagem, horas antes desse jogo que começa às 9h30 da noite. Eu continuo no saguão, aguardando a chegada dos times. Ao meu lado, uma das câmeras da nave-mãe da TV Globo. E se eu fizer isso aqui? O que acontece? Se eu desplugar, hein? Ó, a nossa equipe já fez toda a estratégia aqui, Michele, meus amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. Aqui é a zona mista tanto para a chegada dos times quanto para a saída dos jogadores. O pessoal me olhou torto aqui, eu tava brincando com a câmera de vocês, tá bom? É só ceninha. Que isso, pô. Ó, e o Guto, o Almeida que estão aqui comigo, beleza, Almeidinha? Dá um soquinho aqui, velho. Já guardaram o nosso lugar aqui, ó. TV Gazeta, daqui nós não sai, aqui é nós na fita, ou nós nas fritas. E daqui a pouco, depois que os times chegarem por volta das 8, lá para as 8h30, eu ficarei de plantão nesta bancada, porque é aqui que sairão as escalações de Bahia e de São Paulo. Mistério de Cuca, mistério de Roger, mais mistério do Cuca. Será que o Cuca vem com um time basicamente com a base de Cotia? É o que veremos daqui a pouquinho, Michele. Eu volto com toda a nossa grande equipe, grande elenco, ao vivo no Show de Bola a partir das 8 da noite, com o Garrafa, com o Gavini, com a turma toda aí no estúdio, na redação e a galera trabalhando comigo aqui no Morumbi, tá bom? Combinado, Alexandre Silvestre, matéria completa amanhã e show de bola hoje à noite, certo, Garrafa? Isso, pelo Face, pelo site gazetesportiva.com e hashtag show de bola no nosso Twitter. Ô, Garrafa, você vai fazer a narração do jogo. Vamos, o jogo inteiro, vai ser chegada, aquele padrão, chegada, narração com o Gavini, depois do jogo o Alexandre Silvestre, enfim, trabalho completo hoje, tudo e amanhã aqui no Gazeta Esportiva, o que de melhor aconteceu. Entre jogar com o Nenê e o Igor Gomes, não dá nem para comparar, né? Sim. Bom, não sei por que o Igor Gomes não tá jogando. Ele é o melhor desses moleques todos aí. Nossa. E isso tá desmotivando ele. Tá deixando claro, ele super normal, chateado. Né? O cara é o melhor e tá ficando para trás. Por quê? Por quê, Garrafa? Por quê? Você que tá cobrindo o São Paulo. O Cuca tá chegando agora, tá conhecendo os jogadores, tá sentindo o grupo. Ele não pode perder os garotos, mas também não pode perder o Nenê, os mais experientes. O Cuca, ele sabe administrar bem o vestiário. Então tem muito essa questão, mas o Cuca sabe o que é de melhor e por isso o Igor Gomes já muito em breve deve aparecer entre os titulares, né? Bom, o Corinthians joga amanhã pela Copa Sul-Americana e Fábio Carille manteve o padrão de treinos fechados para a imprensa. Para com isso, Carille. O repórter Adriano Dolph esteve lá no CT Joaquim Grava e traz pra gente as informações do clube para essa partida. É isso mesmo, Michele. O técnico Fábio Carille fechou a última atividade na véspera do confronto, jogo de ida, oitavas de final da Copa Sul-Americana contra o Deportivo Lara, partida que acontece na Arena em Itaquera. Fábio Carille preferiu a privacidade e despistar a imprensa em relação à equipe que vai utilizar neste confronto, já que no domingo terá um importante clássico contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Eu creio que a gente deve sair jogando com força máxima, dando importância para a competição, como eu disse, e é pensar jogo a jogo. Nós temos um jogo importante na quinta-feira, sei que domingo é um clássico, mas eu acho que o jogo de quinta-feira também é muito importante. Eu acho que a gente tem que pensar na vitória e a vitória vem sempre a gente pensando no 100%. Eu acho que o 100% é entrar com a equipe supostamente titular. Uma das principais preocupações do técnico é em relação aos 2 últimos jogos na Arena, já que a equipe não conseguiu marcar gols. São 180 minutos em que o sistema ofensivo não funcionou. Difícil não estar marcando dentro de casa, né? É difícil não estar marcando nas partidas, mas dentro de casa eu acho que é a nossa casa, a gente tem que mostrar a nossa força, e um time mostrando a sua força é marcando, é vencendo, e não aconteceu. O volante Júnior Urso também foi perguntado se a Copa Sul-Americana seria o caminho mais curto para conquistar uma vaga à Copa Libertadores no ano que vem, e também em relação a títulos no ano de 2019. Eu vejo a competição da Copa do Brasil, o caminho mais curto para se chegar onde a gente quer, que é ser campeão, é uma classificação para a Libertadores. Eu vejo como o caminho mais curto. A Sul-Americana eu vejo meio distante ainda, já que não começou nem as oitavas ainda. Mas, querendo ou não, se tratando de equipes que vamos enfrentar, acredito que seja também o caminho menos difícil.
Bom, tá aí o Urso voltando, acho que é um jogador que Corinthians, quando tem esses jogos assim, eu fico meio, sabe? Meu cabreiro, Flávio? Eu sou muito corintiano, você sabe disso. Claro, nós, né? Mas a gente vai, até por ser corintiano, pelo que já sofreu. A gente lembra de alguns times assim, meio laras que andaram, né? Batendo no Corinthians, torneio internacional e tal. Os caras acham que eu falo de gozação, mas não é. Imagina, é cuidado. garanto a vocês que não. Cuidado, sabe aquela coisa? Ele estava, inclusive... Não, agora eu vou te interromper. Durante o VT ele falava, estou extremamente preocupado, Garrafa. Eu lembro das dores que eu senti, entendeu? Então eu sei as dores. Tolima, né? Guarani do Paraguai. Sim. Não são poucas as decepções, as tristezas. Não creio que vamos ouvir tema de Lara aqui, mas, entendeu? A última vez foi fácil e espero que assim seja novamente. Esse Deportivo Lara é uma babinha, vai. Flávio Prado à parte, eu sou obrigado a concordar com o Flávio, gente. Porque o Corinthians não está dando uma resposta dentro de campo. É verdade, não é? Uma babinha. O Deportivo Lara é ruim. É muito ruim. Danar, né? É muito. O time reserva do Atlético Paranaense também é um time muito limitado. O Corinthians teve sérias dificuldades. Venceu, é verdade. O Corinthians não tem dado resposta positiva, né? O Corinthians não tem dado com que a gente possa apostar fichas nele. Apesar de ser campeão paulista, a gente entende que o Carille está numa montagem de elenco, são 23. E ele falou uma coisa que eu concordo. Ele tem que ter um período para adaptar o time, até um novo jeito de jogar. Pode parecer detalhe, mas o detalhe é que fecha um time. E ele entende que durante a Copa América vai dar para ajeitar, né? Muito jogo seguido. E são 23 novos jogadores chegando no elenco, apesar do Carille conhecer a casa. Então, não é que a gente, vamos dar um desconto para o Carille. Isso é uma realidade. É uma realidade que tem que ser respeitada. É um sistema novo também, mudou. Sistema novo. Mas o Corinthians, em função desses lembretes do Flávio, de Tolima, Guarani, lá do Paraguai, o Corinthians tem uma dificuldade nesse O Corinthians tem que abrir o olho, porque assim, é um jogo complicado, porque você tem que fazer o resultado. Ou seja, toda a responsabilidade está em cima do Corinthians. Com todo respeito, eu vou fazer uma comparação bem respeitosa. Sim. Se eu jogar com o Desportivo Lara, você vai brigar com um bêbado. Tá naquele boteco. Tem muita gente que vê a gente em bar e tal. Um bêbado sem aí arma. Aparece um bebum. Bebum, tá. Aí o bebum começa a desacatar alguém. Aí um cara vai querer bater no bêbado. E apanha do bêbado. Aí ferrou, entendeu? Porque, entendeu? Se bater, bateu no bêbado. Se apanhou, apanhou no bêbado. Como é que você bate em bêbado? Então, aí se apanha no bêbado, como é que você fica? E o jogo de amanhã ganha uma importância grande, Michele e Flávio, porque o jogo da volta ele está comprometido já. O Corinthians está com o calendário extremamente apertado. O Corinthians tem clássico contra o São Paulo pelo Brasileiro no domingo. Depois, já na outra semana, ele tem... Dia 4, terça-feira, está no Rio contra o Flamengo. Isso, Flamengo. E depois, enfim, quando ele for para Venezuela, ele não está encontrando o voo fretado. É lógico, é vai ter que alugar um avião. E lá é enxergável. Aliás, não deveria ter esse jogo, gente. O Corinthians está se complicando demais, está tendo muita dificuldade. O Atlético passou pelo mesmo problema. Então, o Corinthians tem que resolver o problema em casa, amanhã. Resolve o problema em casa amanhã. E depois deixa o pessoal da logística, manda lá um time reserva. Por voo de carreira, não dá. São tem voos aí de 30 horas. Não dá. A gente tem a matéria do Deportivo Lara, a gente vai colocar e depois a gente continua conversando aqui, ó. Esse negócio de treino fechado parece que não é moda só por aqui, não. O Deportivo Lara já está em São Paulo para encarar o Coringão. Eles treinaram hoje, sabe aonde? Na academia de futebol. E adivinha só, nada de imagens. Mas, pelo menos, o técnico deu uma palavrinha com a imprensa. A reportagem do José Paes. Fragilidade. Essa palavrinha aí de só 5 sílabas define bem o Deportivo Lara, adversário do Corinthians amanhã pela Copa Sul-Americana. O time é venezuelano e tem sofrido bastante tanto dentro quanto fora de campo. O Lara terminou em 14º lugar no campeonato Apertura da Venezuela, tem 7 derrotas em 19 partidas no torneio e chegou a ficar 5 jogos sem uma mísera vitória sequer. O último resultado positivo dos caras foi contra o Trujillianos, lanterninha da competição. É muito complicado, ¿no? Sabemos lo que es Corinthians, más acá en su casa, pero que nosotros con mucha fe, con mucho orden, trataremos de hacer un partido bien correcto. A crise política vivida pela Venezuela tem afetado bastante o Lara nesse ano. Só para você aí ter uma ideia, a equipe teve muitos problemas para chegar aqui em São Paulo e também foi assim quando eles pegaram o Cruzeiro na Libertadores desse ano. Entre conexões e voos, foram mais de 12 horas de viagem que os jogadores enfrentaram da Venezuela para cá para o jogo de amanhã. Mas se engana quem pensa que os caras estão reclamando. Nada disso. Reclamação passa longe do vocabulário deles.
Ganar a Corinthians para nuestro estado, para nuestra institución, para Venezuela, siempre va a ser una alegría que hoy estamos tan necesitados de noticias importantes, de noticias alegres que de alguna manera puedan seguir motivando a todo um país. O Deportivo Lara foi eliminado ainda na fase de grupos da Libertadores desse ano, mas como ficou em terceiro da própria chave, garantiu uma vaguinha na Copa Sul-Americana. O problema é que os caras vão enfrentar o Corinthians, que tem um retrospecto para lá de positivo contra os times da Venezuela. São 8 jogos até aqui, com 7 vitórias para o Timão e um empatezinho. A nível de estadística, de retrospecto, siempre ha podido hacer partidos importantes contra los venezolanos, pero en algún momento se va a la posibilidad que algún equipo venezolano le gane. Y luego veremos a ver dónde podemos apostar más o dónde menos. Ai, gente, eu posso falar uma coisa? Diga. Vai ser o jogo da vida deles. Vai ser difícil pro Corinthians, gente. Não vai ser babinha. E a apresentação do Zé Paz aí do Deportivo Lara só confirma o que o Flávio disse, é o Corinthians contra o bêbado. Então, o Deportivo, o futebol, com todo respeito, é um bêbado que não está reclamando, o futebol é um da Venezuela, o futebol em geral da Venezuela, por incrível que pareça, com toda a crítica que eles estão vivendo, ele melhorou bastante. Ele tem chegado perto de classificação para a Copa. Ele foi vice-campeão sub-19 recentemente, quando perdeu a seleção na Inglaterra. O trabalho do Dudamel está fazendo, está ecoando em todos os lugares, que é o técnico da seleção. O Lara tem uma estrutura legal. Eu vi o campinho do Lara, campinho, né? Em 3D, bacaninha e tal. Agora, é óbvio que as dificuldades são enormes, né? Está jogando contra uma potência. E outra coisa também, preciso reiterar a história que o Corinthians não tem tradição internacional. Vocês viram aí os números. Contra times da Venezuela, 8 jogos, 7 vitórias. Tá impossível hoje, hein? Mas eu tô falando ele tá sério. Impossível. Chico Lang já tá ligando por aqui, Quando ó. você fala sério, os caras não... Pô, pelo amor de Deus. Chico já tá a Venezuela é um país estrangeiro. E aquela decisão da Conmebol de ontem, de time da Série B não poder disputar a Libertadores a partir de 2020. O que vocês acharam disso? Eu acho que eles têm alguma coisa contra o Vasco. O Flávio hoje... Gente, hoje, olha, eu vou falar pra você, hein? Já conhece, não é novidade, mas o Flávio hoje tá infernal. Bom, é o seguinte, você já se conectou com as nossas redes sociais? Não? Pega o celular, anota aí, Facebook/Gazeta Esportiva, Twitter e Instagram, @Gazeta Esportiva e o nosso canal do YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. Se inscreva lá, hein? Rumo aos 300 mil. Já batemos 240 mil, Rodolfo II, chileno? Não? Ainda não? Então vai, se inscreva, gente, se inscreva. E a gente tem mais novidades para você. Chegou o podcast lá do site Gazeta Esportiva, é uma forma diferente de você se informar com tudo que está rolando no mundo dos esportes, com a vantagem de cada um poder escolher quando, onde quer ouvir. Então, sempre antes, sempre depois das rodadas, o Esboril e o Vinícius Sacomani vão dar os seus pitaquinhos e você confere tudo lá no site gazetesportiva.com. E a TV Gazeta também remodelou o aplicativo da emissora. Você pode ter ele aí de graça na palma da sua mão. Acessar no site tvgazeta.com.br/app. Tá? Tem o melhor conteúdo e na lojinha também tem o aplicativo TV Gazeta. Você assiste de onde você estiver do planeta Terra. Todos os programas, Gazeta Esportiva, tudo lá e muita informação. Vai ter receitas, tem um monte de coisa legal. tvgazeta.com.br/app ou você baixa na lojinha do aplicativo, tá? Vídeos de WhatsApp. Boa noite, Michele. Boa noite, Flávio. Boa noite, Garrafa. Na minha opinião, ninguém ganha, nem São Paulo, nem Palmeiras. Claudinei da Vila Matilde, sou santista. Boa noite, aqui é Eric de Belém do Pará. Na opinião de vocês da mesa, por que o professor Cuca deixou o Igor Gomes de lado? Boa noite, galera do Gazeta Esportiva. Na minha opinião, o São Paulo e o Palmeiras serão vitoriosos, porque eles são os favoritos. Um abraço, Guilherme de Birigui. Ô, Gui, nosso futuro comentarista esportivo, beijão pra você e pra toda a galera de Birigui. Quem vence hoje? Só o Palmeiras? Só o São Paulo? Os dois ou nenhum? Eu acho que os dois, o Guilherme de Birigui também, o Garrafa acha que nenhum, e o Povo acha que nenhum, e o Flávio achava, não, o Flávio acha que nenhum, e o Garrafa achava que os dois, e bom, enfim, o povo da internet acha que ninguém ganha hoje. 83% dos esmagadores votos. Estou com a galera. Nossa.
É muita negatividade. Sou um homem do povo. Hoje é melhor estar com o Flávio. Eu sou um homem do povo. Hoje é o dia de estar ao lado do Flávio. Bom, acabou o programa e hoje agora vamos é um momento ver bom. a hora da nossa homenagem. É o cantor Morrissey. Vou na câmera 2. Morrissey, ex-vocalista da banda The Smiths. Ele é ex-vocalista da banda The Smiths, mas ele está vivo e hoje completa 60 anos. Olha que beleza. Um beijo pra você, Que bom, Morrissey. né? Que benção.